Olá, bom, hoje então a gente vai conversar sobre a série The Wicked Years, escrita pelo Gregory Maguire. Essa série, gente, não existe toda aqui no Brasil, traduzida, tá? Se eu não me engano, existem apenas os dois primeiros volumes. O primeiro, chamado Wicked, que em português, se eu não me engano, ficou Malévola. Se eu estiver enganada, eu vou colocar a capinha em português aqui do lado para vocês darem uma olhada. O segundo livro também foi traduzido aqui no Brasil. O original se chama Son of a Witch, em português ficou Filho da Bruxa mesmo. Agora, o terceiro e quarto volumes, que eu saiba, ainda não foram traduzidos aqui no país, tá? Aqui no nosso país. Então nós temos o terceiro volume, que é o A Lion Among Men, né? Um leão entre os homens. E o Out of Oz. Esse aqui então foi o último volume que foi lançado em 2013, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na ficha catalográfica, só para não dizer besteira. Não, desculpa, esse aqui foi lançado em 2010. O A Lion Among Men foi lançado em 2008. O Son of a Witch é de 2005. E o primeiro volume, gente, o Wicked, ele foi lançado em 1995. Então o primeiro volume é bem antigo mesmo, tá? Esse volume aqui, gente, foi o volume que deu origem ao musical da Broadway. Quem escreveu o roteiro do musical da Broadway também foi o Gregory Maguire, só que ele apenas se baseou nessa história aqui. O que acontece? Muita gente ficou interessada na leitura desses livros quando eu comecei a mostrar pra vocês, porque vocês achavam que essa quadrilogia, né, essa coleção de livros, são parecidos com o musical, que até onde eu sei é um musical super alegre, assim, super divertido, engraçadinho, etc. Só que não, gente, o livro ele é super pesado, traz uns temas assim muito complicados de serem lidados, são livros bem sombrios, então assim, provavelmente se você gosta muito do musical da Broadway e vai ler esses livros aqui, você pode se decepcionar com a leitura, tá? Então o primeiro livro, que foi lançado em 1995 e que era para ser um standalone, era para ser um livro único, vai contar pra gente a história da bruxa malvada do Oeste, do Mágico de Oz. Então você aí que assistiu ao filme do Mágico de Oz, como eu, que vi, sei lá, umas 20 vezes, adoro aquele filme, gente. Ou se você leu o livro do Frank Baum, também, que é sensacional, você deve se lembrar que nós temos pouca informação naquele livro sobre a bruxa malvada do Oeste. E vendo uma entrevistinha super curtinha do Gregory Maguire aqui no YouTube, eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês verem também, a gente vai ficar sabendo que ele teve a ideia para escrever esse livro porque ele queria escrever um livro sobre a origem do mal. Então, como o mal acontece, como é que começa, né, a maldade dentro de um ser humano, aquela coisa toda. E aí ele tentou fazer relações com coisas que ele já conhecia, com histórias que ele já conhecia. E foi daí então que ele, né, chafurdou ali a memória dele, se lembrou da bruxa malvada do Oeste, né, que é como é que eu vou dizer? É um grande símbolo de maldade, se você parar pra pensar, dentro da literatura infantil e dentro do cinema também. E é isso, ele quis contar pra gente, então, nesse livro aqui, a origem da Elphaba. Então, sim, esse é o nome dela não é Bruxa Malvada do Oeste, ela tem um nome. Então ele vai contar desde a gravidez da mãe da Elphaba até o seu fim com a Dorothy. Sim, porque vocês sabem que foi a Dorothy que acabou com a Bruxa Malvada do Oeste, certo? Isso não é um spoiler, você assistiu o filme, você leu o livrinho infantil, tá, a Bruxa Malvada morre. E caso a sua memória não esteja te ajudando a se lembrar de detalhes do Mágico de Oz, é meio que um acordo que o Mágico de Oz faz com a Dorothy para que ela possa voltar pra casa, né? Eliminar então a Bruxa Malvada. Só que a gente não vai conhecer só a Elphaba, a gente vai conhecer também a Glinda, que é a bruxa boa do leste. Elas eram, olha que engraçado, gente, elas eram colegas de faculdade, elas eram amigas. Então, assim, esse livro tem diversos alívios cômicos ao longo dele todo, tá? Então, assim, o início da vida da Elphaba, a infância dela é muito complicada. Então, a mãe era essa moça super linda, delicada, né? Porém, com um negócio ali de uma depressão pós-parto. O pai dela era um grande líder religioso ali da região de Oz. E aí, gente, tem um mapa pra gente acompanhar direitinho onde se passa a história. E a gente pode seguir, né, direitinho pra onde os personagens estão indo e tal. Eu acho isso aí muito interessante. Livros de fantasia tem que ter mapa, tá? Resumindo, é isso. E aí, o que acontece? Ela nasce verde. Então começa com aquela desconfiança do pai, como assim essa menina é verde, eu não sou verde, o que aconteceu aí? A mãe também despreza a criança é toda estranha, gente, não é só por ela ser verde, mas ela tem uns costumes diferentes, ela morde, ela já nasce com os dentes, assim, sabe, prontinhos, então ela morde as criadas e coisas do tipo. As pessoas já meio que esperam que coisa boa não vai vir por aí. Só que a Elphaba, gente, é uma personagem muito forte, muito interessante, uma personagem feminina forte, tá? Só que ela vai fazendo algumas escolhas ao longo da vida dela que depois vão dar esta fama de má a ela. Então, por exemplo,
Vocês lembram dos Munchkins, que eram aqueles macaquinhos com asas? Dentro desse mundo aqui de Oz, os macacos, não só os macacos, os animais em geral, eles foram deixados em segundo plano, né, para os homens serem, então, os líderes ali e tal. Em um determinado momento da história, ela acha que não, que isso tá muito errado, né, que esses animais precisam ter vozes. Então ela ensina um macaquinho a falar, ela faz uns experimentos X ali para que esses macaquinhos tenham asas. Então tem uma grande discussão sociopolítica econômica aqui nesse livro também. E por que ela é tão descontente com a Dorothy durante a história? Porque, na verdade, aquela bruxa que ela mata com a casa dela, né, do furacão, né, que cai ali em cima daquela bruxa, com os sapatinhos rubi, né, cor de rubi e tal. Agora, por que ela passa a perseguir, então, a Dorothy, né, quando a Dorothy chega? Porque a Dorothy matou a irmã dela, né, caiu com a casa em cima da irmã dela, ficou só os pezinhos da outra bruxa pra fora, assim. E aí a Glinda, né, vai lá e dá os sapatinhos de presente pra menina. Tem um momento aqui de confronto da Elphaba com a Glinda. Como assim? Você vai dar os sapatos da minha irmã pra essa menina aí? Que é essa menina? Enfim. E tem, assim, o grande problema da Elphaba com água, né? E aí o final da história eu não vou contar pra vocês como, afinal de contas, a Dorothy consegue, então, eliminar a bruxa malvada do oeste. Mas, assim, é um livro muito interessante, gente. A gente não quer largá-lo em nenhum momento. A escrita do autor é muito boa. Como eu disse pra vocês algumas vezes, as capas, né, vão te dar essa ideia de que são livros jovens adultos, distopia adolescente, esse tipo de coisa, mas não são, tá, gente? São livros bem adultos, com temática bem adulta, tá? Eles são livros de fantasia. Como Senhor dos Anéis é um livro de fantasia, como Guerra dos Tronos é um livro de fantasia, aqui a gente tem outro. Então não, tá? Não são livros jovens adultos. Tem algumas cenas bem pesadas aqui nessa história. Então esse aqui é o primeiro volume, que é a perfeição, gente. É muito bom mesmo. Você não vai ver seu tempo passar além desse livro. É muito divertido. É uma literatura de entretenimento de qualidade. A escrita do Gregory Maguire é deliciosa. Eu quero ler tudo que esse homem já escreveu. Então tá, fica a dica do primeiro livro pra vocês com força, tá? Agora, a continuação, Son of a Witch, é o seguinte. Elphaba, num dado momento, tem um caso amoroso com outro personagem X, que também é coleguinha ali da faculdade, aquela coisa toda. E aí surge essa criancinha, fruto deste amor, digamos assim, que a Elphaba meio que não vai tratar como filho, né? Porque o amante dela tinha uma família, digamos assim. Então, pra não complicar muito a vida, ela cria essa criança, não como mãe, tá? Como tia, sei lá, alguma coisa do tipo. No fim do primeiro livro, o menino está fazendo parte ali do grupinho da Dorothy também. Antes da Dorothy voltar pra Kansas, ela faz o leão prometer que vai tomar conta daquele menino. E no começo desse livro a gente vai descobrir que o leão falhou miseravelmente porque o garoto é encontrado com absolutamente todos os ossos do corpo quebrados. Ele vai ser tratado, então, pelas freiras de um convento X, que a gente vai conhecer no primeiro livro também. Enquanto ele tá lá acamado em coma, ele vai ter, assim, uns flashbacks de memória, a gente vai acompanhar direitinho tudo o que aconteceu com ele. Esse aqui é um livro de formação, a gente vai acompanhar a história desse garoto do início ao fim, como é também o primeiro livro, só que contando a história da mãe dele, né? Então é isso, ele vai passar por perrengues horrorosos, ele vai entrar pro exército num dado momento, ele vai assistir uma cena terrível da tomada de uma ponte, e, gente, do jeito que o Gregory Maguire vai expor pra gente, ele não vai ter dó de você não, tá? Então esse aqui eu diria que é o livro mais pesado de toda a coleção. E no fim do livro ele se apaixona por uma garota e etc. Eles têm um bebezinho que nasce de que cor, de que cor, de que cor? Agora, o terceiro livro é meio que um spin-off, tá? Ele pode ser lido separadamente também, mas é bacana você lê-lo assim na ordem, porque ele vai explicar algumas coisas que aconteceram antes e vai expor algumas coisas que vão acontecer ali na frente também. Então, o leão, que a Dorothy tinha incumbido, né, de tomar conta do Lear aqui, nesse momento vai contar tudo o que aconteceu com ele, até esse momento atual, que é ele indo, então, até o convento pra tentar descobrir o que aconteceu com aquele menino. Então ele vai contar a origem dele, como começou essa história dele ser um leão covarde, etc. Então é muito bacana mesmo, eu me diverti muito lendo esse livro, mas ele também é bem pesadinho. E aí, minha gente, a gente vai chegar ao quarto e último e mais gordinho volume, que é o Out of Oz, que vai encerrar então essa coleção. E nesse livro aqui, alguns anos já se passaram do evento Dorothy matando a bruxa malvada. E a Dorothy está lá passeando com os tios dela, até que acontece um acidente no elevador que ela vai tomar, e aí quando ela passa daquele acidente do elevador, ela acorda em Oz de novo. Só que assim, no nosso tempo, ela tem 16 anos.
Mas para o tempo de Oz, ela já tem acho que 28 anos. Eles vão dizer aqui num dado momento em que ela já é de meia idade. Enfim, aqui o que acontece? Ela vai voltar para Oz, ela vai ser capturada e ela vai ser então julgada pela morte da Elphaba. E, gente, assim, a volta da Dorothy é deliciosa. Ela é muito engraçada, essa menina. O que acontece, gente? No primeiro livro, a Dorothy só vai aparecer nas últimas páginas do livro mesmo, no desfecho da história da Elphaba. Aqui não, aqui então a gente vai ter a Dorothy contando o que ela se lembra da primeira vez que ela esteve em Oz, tentando se defender durante esse julgamento. E ela é muito divertida, ela tem mania de ficar cantando, né, que eu acho que ele tira isso dessa coisa do musical, né, mas enfim... É muito engraçado porque ninguém suporta as musiquinhas que ela canta. É muito engraçado, eu me diverti muito com esse livro. E, lógico, né, ele é o mais gordinho, então a gente vai ter, assim, uma certa encheção de linguiça. Mas, na minha opinião, foi uma encheçãozinha de linguiça, assim, que passou rápido, tá? Mas aí o que acontece também? Nesse livro também a gente vai acompanhar a história da neta da Elphaba, né, que também nasceu verde. Então é isso, minha gente. A gente vai acompanhar, então, o retorno, ou não, da Dorothy pro Kansas. O que vai acontecer agora com essa menina. Ah, sim, esqueci de falar pra vocês de uma traminha que começa aqui no primeiro livro, que é o livro de magias da bruxa, né, que é o Gramarye, né, não sei como é que ficou isso em português. Mas num dado momento esse livro se perde. Esse é o livro, então, que vai ensinar o Lear, né, o son of a witch, o filho da bruxa, a voar numa vassoura também num dado momento. É um livro super perigoso, né? A oposição quer esse livro pra fazer as maldades, né? Enfim, estamos falando de um livro de fantasia. E aqui no último livro a gente vai ter então a neta da Elphaba tentando retomar este livro. Tem uma questão aqui de um relógio também, que é um relógio meio que mágico, que vai contar esse tempo ou não, né? É uma coleção deliciosa mesmo. Infelizmente eu não consegui ler um atrás do outro, mas esses livros vão ficar guardadinhos na minha estante. E assim que possível eu vou retomar a leitura. Retomar não, eu vou recomeçar a leitura e vou tentar ler um atrás do outro, porque a experiência de ler um atrás do outro deve ser muito divertida também. É isso então, gente. Fica a dica pra vocês de uma coleção de fantasia muito bacana mesmo. Mas é aquilo, né? Se você nunca leu o Mágico de Oz, eu recomendo que você leia pelo menos o primeiro livro, né? Como vocês sabem, a coleção, né, sobre Oz, do Frank Baum, tem mais de 40 volumes. Basta você ter lido o primeiro volume e aí você já pode começar essa quadrilogia aqui, que é sensacional. Muito divertida mesmo. Leitura de entretenimento de qualidade, não deixa nada a dever a nenhum livro de fantasia que a gente já tenha lido por aí. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!